Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como responder mais uma pergunta daquelas comumente utilizadas em entrevistas de emprego. E a pergunta de hoje, ela foi deixada aqui nos comentários, alguém me pediu para falar sobre essa pergunta, que é: com que tipo de pessoa você não gosta ou não gostaria de trabalhar? Essa é mais uma pergunta daquelas comportamentais, que tem por objetivo entender questões de comportamento. Só que essa pergunta é um pouquinho diferente, porque a grande maioria das perguntas comportamentais, elas fazem com que você utilize como exemplos situações reais, situações já vividas. E nesse caso, apesar de não ser uma pergunta hipotética, uma pergunta em que você imagina uma situação, mesmo assim você tem a liberdade de responder de acordo com o que você pensa, sem que você precise trazer como exemplo uma história vivenciada no passado, o que facilita muito a resposta. Bom, mas antes de entrar no ponto sobre o que responder ou qual seria a melhor maneira de responder, vamos entender o que o recrutador ele quer saber quando ele faz uma pergunta como essa. Em primeiro lugar, ele quer ter uma visão mais geral sobre o candidato, sobre aquilo que é difícil para ele se relacionar. Um segundo ponto que pode estar sendo avaliado são as questões de valores. E por fim, se esse candidato apresenta características que são adequadas ou condizentes com a oportunidade. Como diversas outras perguntas comportamentais, essa pergunta, em princípio, te leva a falar sobre coisas negativas. E, mais uma vez, a gente sempre fala isso em todos os outros vídeos sobre perguntas dessa natureza. O importante é que você busque evitar o lado negativo, evitar personalizar sua resposta, tá? E é por isso que a primeira dica é exatamente usar características mais genéricas ou características que são senso comum. Ou seja, a pergunta é: com que tipo de pessoas você não gosta de trabalhar? Então, existe uma série de características que elas são, enfim, que basicamente ninguém gostaria de ter. Ai, meu Deus do céu, meu tchutchuco. Existem uma série de características que basicamente ninguém gostaria de ter que conviver no ambiente profissional. Então, por exemplo, desonestidade, irresponsabilidade, falta de comprometimento, pessoas negativas que estão sempre reclamando de alguma coisa. Enfim, esses são alguns exemplos de características que, no meu ponto de vista, elas são senso comum, entendeu? Acho que pouca gente gosta ou gostaria de trabalhar ou de ter na equipe pessoas com essas características. Como eu sempre digo, mesmo nas perguntas fáceis, você, enfim, além de se sair bem, é importante, e principalmente nas perguntas fáceis, é importante que você de alguma maneira se destaque, porque perguntas fáceis, em geral, todos os candidatos minimamente preparados também vão se sair bem. Então, se você conseguir aproveitar esse tipo de pergunta para mostrar que você possui sim características diferenciadas de outros candidatos, melhor ainda. E por isso, a última dica é: dá uma olhada na descrição da vaga, lê com atenção quais são as características que estão sendo buscadas. De repente, essa descrição ela pode te dar alguns insights sobre o que é importante. Então, se, por exemplo, a vaga fala em comprometimento, uma característica que iria de encontro a isso é a falta de comprometimento. Se a vaga sugere que o candidato ideal deve ter bom humor ou bastante energia, enfim, dá uma olhada na descrição da vaga e tenta se utilizar dessas características para te ajudar a construir a sua resposta. Obviamente, sempre mantendo com a verdade. Bom, gente, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Assim você não perde mais nenhuma novidade e me ajuda demais a divulgar esse trabalho. Beijo grande para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!